você que nos acompanha sempre através da Rede Semear no YouTube, você que é assinante do nosso canal no YouTube, Deus abençoe sua vida de forma especial. Estamos sempre orando pelos nossos irmãos que acompanham os trabalhos da DEF pela Rede Semear no YouTube, todos os assinantes. Muita gente tem pedido oração também aqui nesse canal e nós temos orado por todos vocês. Também que nos acompanha através do Facebook, do Instagram, também pelo Spotify, bem como também pelo site da ADEF, adefeuropa.com. Deus assim abençoe sua vida de forma especial. Estamos na Escola Bíblica para Todos, EBT, Escola Bíblica para Todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 8. Lição de número 8. O tema da nossa lição é? Mais uma vez? A sobriedade na obra de Deus. A sobriedade na obra de Deus. Quando falamos em sobriedade, nós estamos falando daquilo que é sóbrio, Sobriedade é característica de quem é sóbrio, ou aquele que é prudente, ou aquele que tem temperança, né? Falando sobre sobriedade, é uma pessoa completamente sóbrio, uma pessoa completamente temperante, né? Que tem temperância, uma pessoa que está realmente voltado à sobriedade. E a sobriedade também quer dizer que a pessoa está no seu santo juízo. Imaginou? A pessoa está no seu santo juízo, ou no seu pleno juízo, né? Secularmente falando e espiritualmente falando, no seu santo juízo, né? Isso é sobriedade, né? A pessoa ter equilíbrio, né? Fala daquilo que é sóbrio, pessoa equilibrada, pessoa que está ali, a pessoa que é reta, está em retidão. Uma pessoa que não está sóbria, ela está sob efeito de alguma droga. E uma das drogas é o alcoolismo. Hoje nós iremos falar aqui sobre esse tema tão importante, sobre a sobriedade na obra de Deus. E a pessoa, quando ela está no efeito do álcool, ela não está sóbria, ela está realmente cambaleando ou cambaleante, e ela não está realmente no seu estado de juízo perfeito. A leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo de número 10, versículo 8 e 11, e também primeira carta de Timóteo 3, versículo de 1 ao 3. Já foi lida pelo presbítero Roger Santos, já fez a leitura oficial hoje. Então nós iremos adentrar na nossa revista. Já foi dito também pelo nosso querido diácono Gabriel Ferreira, o texto áureo da nossa revista, dirigente do culto da Escola Bíblica de hoje, que está em Efésios, capítulo número 5, versículo 18. Gostaria que a igreja citasse, vamos lá, Efésios 5, 18. Muito bem, então esse é o nosso texto áureo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós podemos observar que há uma ordenança. No texto áureo, há uma ordenança, é um versículo bíblico, o nosso texto áureo de hoje, que é uma ordenança negativa e uma ordenança positiva. O apóstolo São Paulo, ele ordena em Cristo
Cristo Jesus, que não deveis embriagar-se com vinho. E ele explica o porquê não deve embriagar com vinho. É uma ordem. Quando você diz não, você está dando uma ordem. Você está dando uma ordenança. Não faça isso. É uma ordem. Além dele dar essa ordenança para não se embriagar com vinho, ele diz o porquê. E por que não devemos embriagar com vinho? Por quê? Porque há contenda, no vinho há contenda. Então, esse é um dos motivos, e nós iremos aprender muito. Mas ele dá uma outra ordenança. Ele diz: em vez de vocês embriagar com vinho, enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito. Este é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, por favor, todos na tela. Muito bem. Esta verdade prática, ela deve ser praticada por nós, também é o nosso objetivo geral da nossa lição. A mesma verdade prática também é o nosso objetivo geral. E aqui, a partir, eu quero contar com a minha querida Maila Santos, que vai estar me auxiliando aqui na leitura da revista da nossa escola bíblica. Objetivo geral: mostrar que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo e maus costumes. Objetivos específicos: primeiro, explicar o vinho na história sagrada. Segundo, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado. Terceiro, compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Muito bem. Então, este é o nosso objetivo geral, bem como também é a nossa verdade prática, mostrar que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, bem como também os maus costumes. Então, este ofício, esse exercício, esse trabalho na obra do Senhor é incompatível com o alcoolismo, bem como também com os maus costumes. Então, nós podemos observar que neste objetivo geral, que o todo da lição dos nossos 3 tópicos, com os seus 3 subtópicos, nós iremos aprender que verdadeiramente é incompatível o alcoolismo no exercício ou na função sacerdotal ou no ofício divino. Nós iremos estudar sobre isso nesta lição. E também aqui há algo importante dentro do nosso objetivo geral, que também não é compatível ao exercício os maus costumes. Às vezes as pessoas, quando eles vêm para a obra de Deus, ele se entrega a Jesus, a sua vida, ele vem geralmente com muitos maus costumes lá do mundo, com muitos maus costumes do Egito, com muitos maus costumes lá de fora. Mas nós sabemos que no ofício divino, no trabalho de Deus, nós não podemos trazer de lá os maus costumes. Quando aqui cheguei em Portugal, um presbítero disse: pastor, domingo eu vou almoçar na sua casa. Ele se ofereceu a almoçar na minha casa. Eu disse: oh, que prazer, que alegria de recebê-lo na minha casa para almoçar juntamente comigo. E ele foi com a família dele almoçar comigo. Isso aconteceu em 2010. E quando ele chega na minha casa, ele leva 2 garrafas de vinho.
Ele colocou em cima da mesa 2 garrafas de vinho. E ele disse: esse aqui é do Porto. E começou ali a fazer a propaganda do vinho. Em cima da minha mesa, irmãos, imagine um negócio desse. Um presbítero. Então, tem pessoas que querem trazer os maus costumes, né? E eu precisei aqui, quando cheguei, de ensinar que estes costumes, né? Pastor, mas isso é normal aqui em Portugal, isso é normal na Europa. Pastor, isso é normal aqui entre os portugueses, almoçar com vinho na mesa. Aqui entre os crentes, entre os pastores, entre os obreiros, funciona assim, é um costume. Aleluia. É incompatível no ofício divino os maus costumes. Aleluia. Se é costume, tira este costume, porque é mau, não é bom. Amém? Se tiver fora da palavra, irmãos, tira o costume. É bom tirar. Os objetivos específicos, como já lido, primeiro, explicar o vinho na história sagrada. Então, nós iremos falar sobre o vinho na história sagrada, e nós vamos ver aqui que a Bíblia não vai omitir, a Bíblia vai expor, né, algumas coisas que eu vejo muito interessante acerca do vinho, né, na história sagrada. Esse será o primeiro tópico, e nós estaremos estudando dentro desse tópico, explicando o vinho na história sagrada. Nós teremos 3 subtópicos. No segundo, iremos discutir a respeito do vinho no ofício sagrado, né? Nós, no segundo subtópico, iremos discutir a respeito do vinho no ofício sagrado. E o terceiro, compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito. Nós estaremos estudando na terça-feira, na parte B da nossa revista. Então vamos entrar na nossa introdução. Introdução. As nações pagãs ao redor de Israel tinham o costume da embriaguez. Mas o povo de Deus deveria ser santo, distinto, separado, a fim de que fosse exemplo e manifestasse a grandeza e a santidade do Senhor. Muito bem, olha que coisa muito interessante. Já na introdução, as nações pagãs, estamos falando em nações pagãs, ao redor de Israel, tinha o costume, tá vendo? Costume, aonde está o costume aí? Tinha o costume da embriaguez. Eles costumavam beber até ficar bêbados, até se embriagar. Mas o povo de Deus deveria ser santo, distinto, separado, a fim de que fosse exemplo e manifestasse a grandeza e a santidade do Senhor. Então, nós, o povo de Deus, quando Deus separou Israel, Ele separou o povo de Israel para ser o quê? Diferente. Um povo separado, um povo diferente. Um povo que não iria trazer os maus costumes dos povos pagãos. Então, o povo de Deus deveria ser santo, distinto, separado, a fim de que fosse exemplo. Então, em tudo, o povo de Deus deve ser o quê? Exemplo. Nós não somos como o povo, os povos pagãos, as nações pagãs, que realmente tem muitos e muitos maus costumes. O povo de Deus deve ser santo. Então, sempre é bom nós colocarmos na nossa mente, no nosso coração, que nós somos diferentes. Nós somos diferentes dos outros povos, irmãos. Você é diferente. Nós somos separados. Nós somos santos, somos distintos. Somos completamente diferentes. Nós demonstramos a diferença entre o santo e o profano.
Nós fazemos a diferença. Então, há de como observar na vida de uma pessoa, se ele é um profano ou se ele é um santo. Se ela é uma santa ou se ela é uma profana. Então, o povo de Deus, ele tem essa diferença. Continuando a introdução. Na lição anterior, acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Embora cientes de sua responsabilidade, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus os fulminou ali mesmo, diante do altar do incenso. Como já foi dito aqui pelo nobre diácono Gabriel Ferreira, que esta lição de hoje é uma lição que está linkada à lição anterior. Na lição anterior acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, os filhos do sumo sacerdote, que foram fulminados no pé do altar. Eles morreram. E nós vemos que Deus não deixou impune, não os deixou impune daquele pecado, daquele erro gravíssimo. E a lição anterior, nós podemos observar que quando Nadab e Abiú, eles foram fulminados pelo próprio Deus, bem que provável que eles estavam sobre o efeito do álcool. Nós vamos observar isso na continuidade da introdução. O que os levou a agir de maneira tão irreverente e profana? Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados. Por isso, profanaram insolentemente a glória divina. Muito bem. Está em Levítico, capítulo de número 10, versículo do 8 ao 9. Aqui, nesses dois versículos, nós vemos um novo mandamento. Nós vemos Deus falar com Arão. Sempre vocês podem observar que Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Arão. Então Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. Mas nesses versículos nós podemos observar que Deus vai falar diretamente com Arão. Deus não vai falar com Moisés. E tudo na Bíblia Sagrada tem um porquê isso. Nós vemos que quando Moisés falou com Arão acerca da morte dos seus filhos, e Moisés disse, na lição anterior nós aprendemos, Moisés disse que ele não deveria ficar de luto, ele não deveria arrancar as suas barbas, não deveria cortar o seu cabelo, não deveria jogar cinza sobre a sua cabeça, não deveria ficar de luto. Nós observamos que Arão, quando recebeu essa ordenança, ele ficou o quê? Calado, como se não tivesse gostado. Eu não posso nem chorar a morte dos meus entes queridos que morreram. E eu expliquei aqui na aula anterior, no sábado passado eu estive aqui. É muito bom você assistir às aulas anteriores, quem ainda não assistiu. Nós observamos que Moisés vai dar a sentença mandada por Deus que Arão ele não deveria, em nenhuma das hipóteses, chorar, mas ele deveria manter firme juntamente com os seus outros filhos, para que também eles não viessem a morrer. Mas agora vem Deus, e Deus vai dar uma ordenança, e ele vai dizer, eu vou ler aqui. Gostaria que se você abrisse também a sua Bíblia para você acompanhar. Em Levítico 10 e o versículo 8. Olha que coisa interessante. O versículo 8 de Levítico 10. E falou o Senhor a Arão, dizendo:
você vai observar que até aqui, Deus só falava com Moisés, não falava com Arão. A palavra de Deus sempre era a Moisés, e Moisés falava para Arão. Mas Deus agora resolve falar diretamente a Arão, não passa por intermediário. Aleluia. Tem momento, irmãos, na nossa vida que Deus precisa falar diretamente conosco. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós ficamos incrédulos com certas coisas, né? Principalmente quando é na área da correção, principalmente quando é na área da disciplina. Muito mais que na hora mesmo que Deus quer. E para nós ouvirmos os nossos profetas, ouvir, né, o nosso pastor, se torna um pouquinho complicado. Então há momento que Deus precisa falar diretamente conosco. Então Deus vai falar direto com Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença, olha bem, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Irmãos, Deus fala diretamente com Arão, não passa por Moisés, até porque Arão já estava ali um pouquinho meio machucado, né? Porque as palavras que vinham de Moisés eram palavras pesadas. Então Deus, como se quisesse poupar Moisés, e ir direto a Arão e dar as ordenanças. E nós observamos aqui que Deus agora vai dar essa ordenança, porque até aqui, esse exato momento, isso não era uma ordenança. Os filhos de Arão, que provavelmente, como nos mostra o capítulo número 10, eles estavam sob o efeito do álcool, estavam alcoolizados, ou seja, eles não estavam sóbrios, irmãos. Deus não quer, Deus quer, como diz o capítulo de número 12, versículo 1 e 2, da carta de Paulo aos Romanos, Deus quer um culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é um culto consciente. Deus quer um culto racional consciente. Deus quer que você saiba o que você está fazendo. Deus quer que você saiba o que você está oferecendo. Aleluia. Deus quer um culto sóbrio. Deus quer que alguém lance no altar dele sobriamente, não inconsciente, não sobre algum efeito. O efeito aqui é o efeito do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho lhe traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus quer o seu povo cheio do Espírito. Aleluia. Governado pelo Espírito. Nós vamos observar que o efeito do álcool, irmãos, traz sérios problemas para a vida das pessoas. Problemas psíquicos. Vou repetir, problemas psíquicos. Por que problemas psíquicos? Problemas psicológicos. Porque a pessoa, ele não fica sóbrio. Ele fica uma pessoa que psicologicamente ele não está bem. Porque a bebida vai mexer no psicológico dele. Então nós vemos aqui, problema que o alcoolismo traz. Males feitos, males que o álcool traz, problemas psíquicos, psicológicos. Segundo,
problemas de saúde. Para quem não sabe, cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem por ano por causa do efeito do álcool. Se você for pesquisar, você vai observar que cerca de 2,5 milhões pessoas morrem por ano por causa dos males do álcool. Então, o álcool traz males à saúde física. 50% das pessoas que morrem de cirrose morrem por causa do álcool. É provocada a morte por causa do alcoolismo, por causa do álcool. 50% da cirrose hepática, as pessoas morrem por causa do álcool. Mais de 20% das pessoas que entram na área do suicídio é por causa do alcoolismo. São dados que você pode buscar na Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde. Você vai pesquisar os malefeitos do álcool e você vai ver quantas doenças, cancro, que o álcool traz, quantos malefícios que o álcool traz para a vida da pessoa. Além disso, nós vamos ver o malefício espiritual. Então, o álcool traz problemas psíquicos, problemas físicos. Além do problemas físicos, traz também problemas o quê? Problemas espirituais. Agora, outro malefício, além do psíquico, do físico, do espiritual, o álcool também traz malefícios sociais. Malefícios sociais. As pessoas têm problemas, dificuldade. Na sociedade, as pessoas que têm a tendência ou que entram na embriaguez, pessoas que não são sóbrias, eles têm problema na família. Quantos esposos não foi deixado pelas suas mulheres por causa do alcoolismo? Quantos? Eu já conheci uma mulher cristã, desesperada. Por quase 20 anos ela sofria com o seu esposo que vivia no mundo do alcoolismo. Então, é muito importante que nós tomemos estas consciências, essa consciência. Não é simplesmente a forma bíblica, a forma espiritual, que nós vemos que traz malefícios para a área espiritual, para a área ministerial. Há também malefícios na área social, na área física, na área psíquica, na área da moral. O alcoolismo é um problema para a vida da pessoa. Então disse: por isso profanaram insolenemente a glória divina. Guardemo-nos, pois, do álcool, das drogas e de outros vícios igualmente nocivos e destrutores e destruidores. O ministro cristão tem de ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Principalmente, queridos, nós que somos obreiros, líderes, somos cristãos, nós vamos ver no finalzinho, eu vou falar por que nós temos que ser tão diferentes de todos. Nós somos um povo completamente separado.
Não é simplesmente quem sobe no altar, não é simplesmente quem canta, quem louva, quem toca, quem prega, quem dirige culto. Não, o crente em si. Nós devemos ser separados. Aleluia. O crente jamais pode estar sob efeito do álcool. O crente tem que estar sempre sobre o efeito do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Indo para o final da introdução, vamos entrar no tópico de número 1. O vinho na história sagrada. Nas Sagradas Escrituras, o vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto como bênção de Deus. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometerem escândalos, torpezas e até crimes, haja vista os casos de Noé, Ló e Davi. Veja bem, meus irmãos, nesse tópico de número 1, nós iremos aprender o vinho na história sagrada. Nós vamos ver muito a Bíblia falando sobre vinho. E por isso que as pessoas confundem muito se pode ou se não pode beber vinho. E por isso muitos crentes bebem vinho, ingere essa bebida alcoólica. E alguns dizem assim, não, só é de forma esportiva, né? Social. É só um esporte, é só socialmente. É só uma dosinha na hora do almoço, com esse frio ainda. Tomara, coloca na tela ali de novo. Que você não olhe aí para essa foto, né, e enche a boca d'água. Você está com problema. Então, nós iremos aqui dar algumas explicações sobre isso. Nas Sagradas Escrituras, o vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto como bênção de Deus. Claro. Vinho, pão, azeite, em Israel, a terra que emana leite e mel, é bênção de Deus. Porém, alguns profanaram o uso do vinho. Porque o vinho sagrado, o vinho que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, não é esse vinho alcoólico, não é esse vinho fermentado, não é esse vinho com substâncias tóxicas. O vinho é um vinho puro, um vinho diferente. No entanto, o mau uso levou homens santos a cometer escândalos, torpezas e até crimes. Haja vista os casos de Noé, de Ló e também de Davi, entre outros. Mas nós iremos ver aqui esses 3 casos, tanto de Noé, quanto Ló, bem como também de Davi. Ainda no tópico de número 1, o subtópico 1, a embriaguez de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. E após ter preparado seu vinho, bebeu até embriagar-se. Já fora de si, desnudou-se, expondo-se vergonhosamente em sua tenda. A intemperança do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares. O álcool foi capaz de transtornar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada. Olha bem, queridos, nesse subtópico, nós vamos ver que Noé, você sabe que Noé era um homem piedoso. Noé foi um homem que Deus, o próprio Deus, tem Noé como um dos homens santos. E nós temos Noé como um exemplo de vida. Temos Noé como homem
que conseguiu salvar a sua família, conseguiu salvar a si mesmo e salvar a sua família do dilúvio. Um homem que, com a sua confiança em Deus, com a sua bagagem de confiança em Deus, decidiu obedecer a Deus, embora Deus lhe tinha pedido para fazer uma coisa impossível. Imagina Deus pedir um homem para fazer uma coisa impossível. Foi o que Deus pediu para Noé. Porque o homem pedir Deus para fazer uma coisa impossível é normal. Agora, Deus pedir ao homem para fazer algo impossível, isso não é normal. Então, a Bíblia diz que Deus manda Noé fazer o quê? Uma grande arca. Uma arca que não ia levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos para fazer, não. Uma arca que Noé iria passar anos fazendo. Algo estrondoso. Algo que não dá nem para chegar na mente humana se ele não estiver sóbrio. Ali na Holanda tem uma réplica. Convido você a você conhecer a réplica da Arca de Noé. É ali na Holanda. Tem essa réplica. Quando você entrar, quando você vê aquela arca, você diz, não dá para acreditar que naquela época Noé conseguiu fazer um monumento como este. É algo fenomenal. É algo estrondoso, é algo do além, é algo que só cabia na cabeça de Deus, na mente de Deus, para colocar na mente do homem, para fazer um negócio daquele. Então, Noé era este homem obediente, este homem prudente, este homem que estava preocupado com a sua família, preocupado com o seu lar, preocupado com a salvação, preocupado em obedecer a Deus. Um homem santo, um homem puro, um homem que estava pronto para obedecer a Deus. Mas nós vemos aqui na leitura, em Gênesis capítulo 9, versículo 20, que depois que Noé, ele pousou-se com a arca e começou novamente a sua vida normalmente, ele plantou uma vinha. E ao plantar uma vinha, o que Noé faz? Noé agora vai beber até cair. Noé vai beber até arrancar a camisa. Ele bebe mais um pouquinho e vai arrancando a roupa. Aí o homem que é santo agora se torna um homem profano. Você está vendo o efeito do alcoolismo? O efeito do álcool na vida de uma pessoa, até na vida de um santo, irmão. Você diz, não, pastor, eu sou santo. Ah, é? Santidade não combina com álcool, não. Quem pode dizer amém? Santidade combina, aleluia, com Espírito Santo. Aleluia. Santidade combina em ser cheio do Espírito, não cheio do álcool. Então Noé, nós conhecemos, ele fica embriagado. E já fora de si, tirou a sua roupa, expondo a sua vergonha. E nós vemos aqui a intemperança do patriarca. E isso, queridos, trouxe sérias complicações, sérios problemas familiares. Com isso veio uma maldição sobre a terra. Que maldição é essa? A maldição que saiu da boca de um homem santo, porque este homem santo embriagou-se.
Agora nós vemos como a Bíblia é tão linda, evangelista Wanderson Martins, que essa história está escrita no capítulo 9 de Gênesis, justamente porque a Bíblia, ela não oculta o erro de ninguém. Porque de repente alguém pode dizer: olha, Noé era santo, Noé era uma bênção, Noé era um homem que salvou ele, salvou a sua família. Agora ele bebeu, por que eu também não posso beber? Ele bebeu até cair, eu vou beber, não vou precisar de cair, eu vou só sentar. Então, se Noé bebeu, eu não sou melhor do que Noé. Porque tem pessoas aí, irmãos, dizendo o seguinte: porque se você for pegar a ficha de Noé, meu irmão, faz vergonha para qualquer um de nós. Tão um homem ilibado que era Noé. For pegar o currículo dele, você vai ver como Noé era um homem ilibado. Um homem que Deus olhou para ele e disse: é esse. Deus colocou o olho dele e disse: é ele que vai construir a arca. É ele que eu vou colocar o projeto da mão dele. É ele que eu vou investir. É nele que eu vou confiar. É ele que eu vou transportar essa geração para outra geração. Deus confia em você projetos grandes. Então, deixa eu dizer para você uma coisa: tenha cuidado. Não vos embriagueis com vinho que traz contenda e malefícios para a sua vida, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia. Encher, por isso o apóstolo Paulo vai nos chamar para encher-nos do Espírito. Então a Bíblia narra esta história, não é para nós fazermos o mesmo, é para expor a situação de uma pessoa que verdadeiramente não viveu os planos de Deus. E nós vamos ver aí no subtópico de número 2, no subtópico de número 1, nós vemos que os filhos de Noé, nós conhecemos, vocês conhecem a história. Os filhos de Noé, um recebeu uma maldição, né? Um recebeu a maldição do pai. Por que ele recebeu a maldição do pai? Porque na hora que viu o pai naquele estado, achou graça. Ele viu o pai daquele estado e ele disse: não é possível que meu pai faça um negócio desse. Um homem tão sóbrio, um homem tão prudente, um homem tão... Mas eu creio que Noé ali foi tomando um golinho, 2 golinhos, o negócio estava gostoso, a vinha era grande. Estou debaixo de uma bênção, eu vou me alegrar. Ao ponto de chegar à situação que chegou. Você está compreendendo? Um copinho leva a outro copinho. Irmãos, eu disse aqui ontem na oração aqui, que o homem ele nunca está satisfeito. O homem sempre quer mais. Tudo que Deus te dá, você não fica satisfeito, você quer mais. É assim ou não é? Todo homem quer mais. Então o homem tem essa tendência. Por isso que o homem de Deus ele tem que ser equilibrado. Precisa existir o equilíbrio, deve ser sóbrio. Por isso que o álcool, ele vai trazer situação, uma intemperança grande na vida do homem de Deus. O homem de Deus não deve jamais ingerir o álcool. E nós vemos que Canaã, né, foi amaldiçoado. Você vê que os tempos passaram e vocês vão saber o que aconteceu, quem foi Canaã. Não é verdade? Então, por causa de uma maldição, nenhuma situação que o pai provocou e que fez outras pessoas pecarem também, e que depois uma geração inteira foi realmente amaldiçoada. Vamos ver no subtópico número 2. A Bíblia não
não deixou à parte. A Bíblia narra esses fatos. Agora lembra só de uma coisa, este é um fato histórico na Bíblia. A Bíblia não está dizendo, porque Noé bebeu, você pode beber, não. Deus está expondo aí, Deus está deixou ser exposto essa narrativa, foi narrado esse texto na Bíblia Sagrada, para que nós venhamos a ter o cuidado. Vamos ver o que aconteceu com Ló. Subtópico 2. A devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupadas com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. Em seguida, tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos, Moabe e Amon. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. Vejam bem, geralmente é o que o efeito do álcool traz. Nós vemos a devassidão das filhas de Ló. Vocês bem sabem que Deus ateou fogos em Sodoma e Gomorra, mas antes disso, atendendo a oração de Abraão, Deus tira Ló e tira a sua família de Sodoma e de Gomorra. Deus arranca Ló de lá, porque Ló não quer sair. Vocês sabem, conhecem a história. Por amor a Abraão, a oração de Abraão, Deus arranca Ló. Porque na verdade, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele arrancou, tirou Ló de lá. Porque Ló estava tão agarrado em Sodoma e Gomorra, a família de Ló estava tão agarrada que ele não ia sair. Então, Ló é colocado para fora da cidade e Ló vai morar em cavernas, né? Irmãos, aproveitando, o pastor João Paulo pregou aqui uma mensagem domingo passado sobre a vida de Abraão. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Prefere estar debaixo das asas de Abraão. Prefere estar debaixo da bênção de Abraão. Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, as campinas verdejantes. Ló escolheu uma vida mais livre, uma vida sem observação de ninguém. Tem gente que prefere assim, ninguém pode ficar marcando a minha vida. Por que Abraão quer ficar comandando a minha vida? A minha vida agora, eu comando a minha vida. Então você vê a tragédia na vida de Ló. Então a Bíblia diz que Ló ainda houve misericórdia por 2 vezes na vida de Ló. Por 2 vezes. 2 vezes a pessoa escapa, irmão, mas na terceira vai ser difícil. Então, a primeira, a Bíblia diz que vieram os reis vizinhos, saquearam Sodoma e Gomorra e ainda levou a família de Ló. Então, Abraão foi lá, pegou toda a riqueza de volta e trouxe Ló de volta. Ló ainda tinha uma esperança de dizer assim, sabe de uma coisa, rapaz, eu vou sair de Sodoma e Gomorra, eu vou morar perto do meu tio, vou voltar para lá. Meu tio, o senhor me aceita de volta? Ô meu pai, tu me aceita de volta? Não, voltou de novo para Ló. Voltou de novo Ló para Sodoma e Gomorra. Ficou lá, esperando a terceira oportunidade, a segunda oportunidade. Então na segunda oportunidade, Abraão ainda clama por Ló e Ló é retirado. Ele teve a segunda chance, mas não vai ter a terceira. Não vai ter a terceira. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado. Ló, até quando esteve com Abraão, era um homem santo, era um homem chamado homem de Deus. E ele se escapa, porque Abraão disse, Senhor, se tiver pelo menos 50 fiéis ali, o senhor livra a cidade? Aí Deus disse, sim, eu livro a cidade. E aí Abraão foi falando, e disse, Senhor, e se tiver 10? Se tiver 10, eu também vou livrar toda a cidade por causa de 10. Imagine como Deus, irmãos, é tão compassivo, misericordioso. Deus disse, por causa de 10, eu não vou destruir a cidade, por causa de 10 justos.
Abraão: Senhor, e se tiver 5? Aí Deus disse: se tiver 5, eu também não vou. Eu não vou destruir, não. Eu não tinha nem 5, irmão. Aí era Ló, a esposa e as 2 filhas. Deus, aí tinha os 2 genros, que poderia também, como as noras de Noé, as noras de Noé aceitou ir, mas o genro de Ló não. Então, aí Deus, na casa de Ló são quantos? São quantos? 4. As 2 filhas e o casal. 4, não tinha 5. Ele disse: se tiver 5, faltava 1, irmão, para Deus não destruir. Mas Deus sabia que não tinha os 5. E não tinha também 4 não, só tinha 3. Mesmo assim 3 mais ou menos. Por quê? Porque no meio do caminho a mulher de Ló fica convertida em uma estátua de sal. Então Ló foge para as cavernas. E o que acontece? Chega lá, as filhas dele ficam preocupadas, porque eles se isolaram em cavernas. Porque é assim, irmãos, quem sai da presença, quem sai da bênção, vai se isolar em caverna. Não tem lugar nenhum mais para ele. Vai estar debaixo da bênção de Abraão, saiu, vai ficar em caverna. Não tem outro lugar melhor. Porque é escondido em caverna. Ficou Ló lá escondido em caverna. Aí as 2 filhas de Ló vai ficando beatas, Ló vai ficando velho. Aí elas têm uma ideia. Diz: rapaz, eu tenho uma ideia. A mais velha falou para a mais nova: você tem uma ideia. Qual é a ideia? Vamos dar vinho ao nosso pai, até ele ficar bêbado, até ele não ficar mais sóbrio. Porque Ló ainda estava ali, mas estava sóbrio, consciente de tudo, todas as coisas. Ló estava consciente. Mas depois da bebida, irmãos, a pessoa perde a consciência. Então embebedaram Ló, e a filha mais velha deitou-se com ele, teve relação sexual, engravidou-se do pai. No outro dia, a outra mais nova fez a mesma coisa. Disse: vamos fazer a mesma coisa. Coisa de gente desviada, sabe? Perde a noção de tudo. Pior coisa, irmãos, a pessoa distanciar do evangelho, distanciar de Cristo e ir para a caverna. A pessoa fica realmente com muitos problemas. Não queira cair nunca numa dessas. Então, olha o que a bebida traz: tragédia. Dessas relação sexual vem 2 povos, os moabitas e os amonitas. Lembram da canção Amonitas e Moabitas? Os moabitas e os amonitas, irmãos, foram sérios problemas para Israel. Se você for ler a história bíblica, os amonitas e os moabitas eram problemas. Se não existisse o vinho, irmão, esse problema estava eliminado. Israel sofreu seriamente por causa dessas 2 nações. Isso tudo por quê? Por causa do uso do álcool. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como esta. Um servo de Cristo não pode cair nesta situação. Subtópico de número 3. O vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Batseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente da batalha, embriagou-o e induziu a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. Se o seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou o vinho para corromper um de seus heróis mais notáveis. Nossas atitudes devem sempre ser dirigidas pelo Espírito Santo.
Dá para observar o que a bebida pode fazer? Nós vemos que um dos mais notáveis homens de Deus, chamado Davi, ele usou essa bebida para corromper alguém, ou pelo menos para tentar corromper, porque verdadeiramente ele não conseguiu. Ele quis embebedar aquele soldado valente para ser um instrumento, ou seja, Urias seria um instrumento na mão de Davi, se realmente o plano dele der certo. Então ele usou o álcool, ele usou o vinho para corromper uma pessoa. Então se nós formos observar, aonde está o vinho, está a contenda. Aonde está o vinho, está a corrupção. Aonde está o vinho, está a violência. Aonde está o vinho, está a prostituição. Aonde está o vinho, está o adultério. Você sabe onde é que está o vinho? Onde está a bebida alcoólica? Nos motéis. Não existe noitadas em motéis sem álcool. Está vinculado com prostituição, com adultério. Nas baladas, no carnaval. Se você for no carnaval, lá você vai achar o álcool, lá você vai achar a bebida forte. Se você for para a balada, lá você vai achar a bebida forte, está lá. Se você for para a mesa da prostituição, chega lá você vai ver as garrafas, está lá o álcool. Se você for para a mesa dos jogos, nos grandes cassinos, lá está as garrafas da bebida alcoólica. É por aí que anda a bebida alcoólica, a bebida forte. Então a Bíblia condena veementemente o uso do álcool. E é justamente para isso essa lição, ligando a outra com esta, porque estes homens de Deus, Nadab e Abiú, eles estavam sob o efeito do álcool. E por isso não sabiam o que estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Colocando fogo estranho no altar do Senhor. Agora, se eu disse para vocês aqui, por aonde anda o álcool, aonde anda a bebida forte, aonde anda o vinho, como que este vinho, como que essa bebida vai estar na prateleira ou na geladeira de um crente? Ah, pastor, mas é o meu negócio, o meu comércio. Dos meus 16 anos de idade até aos meus 25 anos, eu tive 2 microempresas. E uma delas era uma lanchonete, pizzaria e sorveteria. Dos meus 16 aos meus 25 anos, até eu ir definitivamente para a obra de Deus. E dizia o seguinte, que jamais um comércio desse poderia funcionar se não tivesse bebida alcoólica. Principalmente no Brasil. No Brasil é muito calor. A cerveja, as bebidas alcoólicas tem que estar nas prateleiras. Mas o meu comércio era santo, puro. Nas prateleiras, aleluia, não existia, porque lá
eu não ia profanar o nome do Senhor. Porque tem pessoas dizendo o seguinte: pastor, mas é o meu comércio, é a minha empresa. Alguém está me ouvindo e alguém vai ouvir essa mensagem, vai dizer: o meu comércio é a minha empresa, é o comércio. Ele se tira da sua prateleira, meu irmão. Se você não bebe, também não vende, também não dá, porque o crente é assim. Vereis a diferença entre o santo e o profano, entre o ímpio e o justo. Aleluia. Não trabalhe com isso. Eu já estou indo um pouco além, irmãos, dando aqui uma amplicidade maior, para que nós possamos atingir aí um bocado de pessoas, e que elas venham estar mesmo sendo temente a Deus. Esses 3 exemplos ruins que nós podemos observar na Bíblia Sagrada: Noé, Davi e Ló, nós vemos os malefícios que trouxeram o álcool para a vida desses homens. Que Deus nos guarde. Eu quero aqui mostrar para vocês o subsídio do tópico de número 1. Todos somos reis e sacerdotes. Todos os salvos do Novo Testamento são feitos reis e sacerdotes de Deus, pertencentes ao reino espiritual de Deus. Logo, o padrão de Deus para os reis e sacerdotes, quanto a não ingerirem bebidas embriagantes, é igualmente aplicável a nós. Observe bem, nós somos reis e sacerdotes. Não é o pastor ou o levita, não é o presbítero ou evangelista que é sacerdote e reis, não, ou reis e sacerdotes, não. Nós, o cristão, você que me ouve, você que está sentado aí, que é simplesmente um membro da igreja, nós somos reis e sacerdotes. Pastor, o que isso significa? Isso significa que Deus deu uma ordenança aos sacerdotes e reis. Qual era a ordenança que Deus deu aos sacerdotes e reis? A ordenança era essa: que os reis, eles não poderiam colocar o vinho na sua boca. O sacerdote não podia ter o vinho na sua boca. Por quê? Porque o sacerdote apresentava-se no altar do Senhor. Os reis, eles julgavam a nação. Eles estavam sobre o governo de uma nação, julgavam a nação. E eles teriam que ser sóbrios. Por isso tinha que ter uma mente firme, uma mente controlada. Eles tinham que ser reto, ter um juiz reto. E se estivesse sob o efeito do álcool, eles não poderiam exercer a função de forma correta. Então havia uma necessidade de que o povo, de que os reis e sacerdotes fossem sóbrios, teriam que ter a sobriedade. E para isso é bom você entender uma coisa, que hoje nós somos sacerdote e reis. Aleluia. O que estava para o Velho Testamento está para nós hoje, porque nós é que somos reis e sacerdotes. Você é rei, você é sacerdote. Aleluia. Então, uma coisa importante, quando nós vimos os 3, ou posso dizer os 4 homens de Deus que foram mandados para a Babilônia. Daniel entrou na frente e disse assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós fomos mandados para o palácio do rei. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: nós não vamos comer da iguaria do rei, e nós não vamos tomar do vinho do rei. Eles propôs no coração, presbítero Ícaro. Já pensou? Quem vai para o palácio do rei, irmãos, principalmente imigrantes, pessoas que estão lá como servos, pessoas que estão lá como escravos, porque Israel foi levado para a Babilônia como escravos. Agora, como esses homens agora, esses 4 jovens, eles são levados para onde? Para o palácio.
palácio tem tudo, irmãos. Tem o vinho do melhor, tem as iguarias do país, o melhor, tem tudo do melhor. A alimentação é a melhor no palácio. Mas eles propôs no seu coração de não contaminar com o manjar do rei e nem as suas bebidas. Coisa maravilhosa. Nós não vamos nos contaminar, não vamos beber. Essa comida aí é sacrificada a ídolos. Não queremos. Não vamos beber do vinho do rei. Por quê? Porque eles sabiam do seu procedimento. Por isso que a Bíblia diz que eles eram os mais nobres, irmãos. Eles eram os mais sóbrios, os mais nobres, os mais inteligentes, os mais sábios. Porque enquanto uns estão enfiando a cara no vinho e no álcool, eles estão ali temente e reto ao Senhor. Tópico de número 2. Em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 1/4 de hin. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa e responsável tudo quanto ele deixou-nos. Muito bem, para nós entendermos esse subtópico de número 1 do tópico 2, o vinho no ofício divino, os israelitas, eles ofertavam ao Senhor tudo, eles davam a oferta ao Senhor, eles entregavam as suas ofertas ao Senhor, e existia a oferta de manjares, e os israelitas faziam essa libação, né, de 1/4 de hin. Ou seja, eles ofereciam ao Senhor também o que eles colheram da vide, ou da vindima. Eles davam, mas essa demonstração, essa oferenda, o adorador estava reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. E nós aqui aprendemos em uma aula anterior, que fala do Salmo de número 24, que tudo pertence a Deus. Então, o sacrifício, essa adoração, era uma demonstração de que tudo é para adorar a Deus. Ou seja, o que eles colhiam, eles davam também oferta a Deus, em adoração a Deus. Por quê? Porque os países vizinhos, o Egito, eles adoravam as coisas. Agora, já Israel foi orientado com as coisas a adorar a Deus. Vou repetir, que eu sei que você não entendeu. As nações vizinhas, eles adoravam coisas. Ou seja, eles adoravam a lavoura, tudo que tinha eles adoravam animais, eles adoravam pessoas, os reis eram adorados, pessoas eram adoradas, animais eram adorados, a plantação era adorada. Então Deus diz, vamos fazer o contrário, vamos mostrar para esse povo que vocês adoram com as coisas, ou seja, com a sua lavoura você vai adorar a Deus, porque Deus é o Criador. Com os animais vocês irão adorar a Deus, porque de Deus são os animais, e o homem vai adorar a Deus, porque foi Deus quem fez o homem. Nós adoramos ao Senhor. Então, nós vimos aqui essa libação, que realmente dá uma demonstração que Deus deveria ser adorado com tudo. Todo plantio, seja de uva, de trigo, de tudo. É trigo, traga a oferta para o Senhor. É vinho, traga a oferta para o Senhor. É animais, traz a primícia para o Senhor. Tudo tinha a primícia ao Senhor. Eles adoravam a Deus com a primícia. Amém? Tópico de número 2, subtópico 1, letra B. No Antigo Testamento,
Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Leia com atenção Levítico 10, do 8 ao 11, que diz assim: O Senhor Deus disse a Arão: Nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode levar-nos à ruína. Muito bem. Como já explicado, tanto ontem como também hoje, o álcool pode levar-nos à ruína. Nós vemos no Antigo Testamento as ruínas que o álcool trouxe a Noé, a Ló, a Davi e a muitos outros. E nós observamos que Nadab e Abiú também foram fulminados por Deus, porque também estavam sob o efeito do álcool. E Deus vai dar esta severa advertência. Irmãos, é uma severa advertência. Nadab e Abiú foram executados, pagaram com sua própria vida, por causa do fogo estranho que eles apresentaram. E o fogo estranho eles estavam verdadeiramente sobre o efeito do álcool. Então, por isso, devemos ler com atenção Levítico 10, versículo de 8 ao 11. Nós lemos há pouco no início esses 3 versículos, Deus falando para Arão que Arão deveria observar isso. Então, esse mandamento seria um mandamento para 100 anos, isso? Não, esse mandamento seria um mandamento perpétuo, de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Subtópico de número 2, no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto, a fim de simbolizar o seu sangue redentor. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar a sua maior celebração, a ceia do Senhor. Muito bem. Então, os que gostam de praticar o uso do vinho, irmãos, querem justificar muita coisa injustificável. Primeiro, de dizer que Jesus multiplicou, ou seja, que Jesus transformou a água em vinho. Ora, as pessoas querem justificar um erro. Será que a Bíblia ela deve ser olhada simplesmente em textos isolados? Ou a Bíblia ela deve ser observada pelo todo? A Bíblia ela tem que ser estudada pelo um todo. Nós não podemos pegar versículos separados, mesmo que alguém está interpretando de forma incorreta, para justificar o uso do álcool. E nós sabemos, irmãos, nós temos um pastor hoje aqui da ADEF, que foi pastor em uma outra igreja, e ele disse que teve um dia depois do culto, o pastor lá da igreja, o pastor presidente, fez um convite para ele entrar lá nas recâmeras da igreja. E quando ele entrou lá, ele viu várias garrafas de vinho, e o vinho estava posto à mesa para eles baterem um papo e tomar um vinhozinho depois do culto. Vocês compreenderam uma coisa? Por quê? Que muitos estão fazendo isso por causa da má interpretação da Bíblia. As pessoas querem justificar, pega versículos isolados, mas esse versículo aqui não é um versículo isolado que vai dar o direito de alguém beber. Quando Jesus multiplicou, ou seja, quando Jesus transformou a água em vinho, Jesus não transformou a água em um vinho fermentado.
Eu vou explicar para vocês o que é o vinho alcoólico. O vinho que contém álcool, ele fica na fermentação. É um vinho velho. Ele fica fermentando, demora tempo. Ele fica fermentando, e quanto mais velho, segundo eles lá, mais fermentado fica e mais forte fica. Então, geralmente, o vinho é feito com, ou seja, o vinho alcoólico é feito com, é feito fermentado. Tem que passar pelo processo do fermento, tem que passar tempo. Agora, o vinho feito com a uva nova e sem fermentar é vinho da mesma forma, só que não é alcoolizado, não é álcool. Ele não é uma bebida forte. É vinho, mas não contém álcool. Por que não contém álcool? Porque não foi fermentado. Então veja bem, Jesus, quando ele transformou a água em vinho, não foi fermentado. A água era nova e o vinho também era novo. E vinho novo, irmãos, aleluia, não tem efeito do álcool nele. Então logo nós vamos observar que Jesus não transformou o vinho alcoólico. Agora imagina uma pessoa santa. A Bíblia diz que aquele vinho manifestou a glória de Deus. Aquele trabalho, esse primeiro milagre, foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez foi para manifestar a glória de Deus. A glória de Deus foi manifesta. Agora, se a glória de Deus foi manifesta, irmãos, será que Deus iria manifestar a sua glória deixando um bocado de gente bêbado? Aonde vai entrar isso na mente de alguém? Um Deus que é santo, que é puro, que exigiu do seu povo santidade, pureza, que não fosse dado ao vinho, ao álcool, que exigiu de Arão diretamente que ele não viesse a beber, nem ele e seus filhos, que deu ordem ao sacerdote, que deu ordem aos reis, para que não viesse beber vinho. E como agora o Deus encarnado vai transformar vinho para dar às pessoas para beber, vinho alcoólico? Não. Esse vinho aqui é chamado do suco da uva, ou sumo da uva. Aleluia, glória a Deus. Então era o vinho não alcoólico. Tá bem? Para os que estão fazendo heresia da palavra de Deus, os que estão fazendo exegese, não exegese. Exegese é você interpretar de forma correta a palavra de Deus. Exegese é você fazer uma heresia da exegese. Então, não há lugar, porque este vinho aqui foi para a glória de Deus. E nós vemos que o próprio Jesus, ele vai depois instituir a Santa Ceia, né, utilizando o fruto da vide, para oficiar a maior celebração, que é a Santa Ceia. Por quê? Por causa da forma que o sumo da uva, o vinho, chamamos de vinho também, o vinho não alcoolizado, era feito, era pisado, era esmagado a uva. E Jesus estava dizendo: eu vou ser dessa forma, pisado, esmagado, até extrair o melhor, até extrair o meu sangue por vós. Amém? Então não confunda essas heresias com a exegese. Segundo tópico, ou seja, o terceiro subtópico do tópico 2. Advertência quanto ao uso do vinho.
É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool. E sem qualquer temor ou reverência a Deus, apresentaram um fogo estranho no altar divino. Logo, após a morte de ambos, o Senhor fez séria advertência a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Nós vemos que a lição anterior vem linkando com esta lição. O autor, ele quis separar a lição de hoje, linkando com a lição anterior, mostrando os malefícios do efeito do álcool na vida de uma pessoa, dando a demonstração de que realmente o álcool é prejudicial ao cristão. E neste terceiro subtópico, que nós estaremos encerrando essa primeira parte, a parte A da lição, nós vemos aqui uma advertência quanto ao uso do vinho. E ao vermos a morte de Nadab e Abiú, Deus vai dar essa séria advertência a Arão, para que Arão não venha cometer o mesmo e nem a sua descendência, e que isso ficasse de experiência para todos. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. É preciso que nós estejamos bastante atentos. Queridos, se vocês soubessem o que está acontecendo hoje no mundo cristão, o que está entrando hoje devagarinho, tem pessoas que estão pregando para cima e para baixo nas igrejas, e tem outros que levam multidões, tem outros que são cantores e que estão em cima do altar cantando sobre o efeito do álcool, e muitos outros no efeito de drogas, profanando o altar do Senhor. O que nós estamos observando, irmãos, essa frieza espiritual no mundo cristão. Vocês não sabem como estão as coisas por aí, irmãos. Quando vocês observam nesta igreja, nesta casa, neste ministério, como nós tratamos com seriedade a obra do Senhor, e estamos apertando devagarinho, para que você saiba que a obra de Deus deve ser levada com seriedade. Irmãos, quantas pessoas você vê no auge, lá em cima, e você diz: meu Deus, como pode? Aquela pessoa cresceu tanto, olha, explodiu. Mas daqui a pouco você diz: explodiu. Mas daqui a pouco você mesmo volta falando: implodiu. Quem explode daqui a pouco está implodindo. Quem estava nos holofotes, agora você não está vindo mais nos holofotes. Por quê? Porque, meus irmãos, é o que a palavra de Deus está dizendo: para que não morrais. Para que não morrais. As pessoas não estão levando a sério. Eles vão cantar, vão adorar, vão pregar, depois vão para o hotel beber. Profanando, irmãos. E isso traz uma série de consequências para a obra de Deus. E nós devemos manter santos, puro, limpo,
íntegros, sóbrio, diante de Deus, aleluia, nem que demore tempo, meu irmão, não tem problema não. Alguém me diz assim: pastor, as suas mensagens na internet deveria explodir. Pastor, põe uma equipe. O senhor tem muita gente da igreja para compartilhar e para espalhar, é para explodir. Tem muita mensagem boa que é para explodir no mundo todo. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor tem na sua mão. Eu disse: deixa quietinho, aleluia. O que Deus não fizer, ninguém mais faz. Deixa que Deus é quem vai fazer. Não precisa você querer fazer as coisas, não. Não adianta alguém explodir e depois implodir. Deixa na mão de Deus. Deixa passar 5 anos, deixa passar 10, deixa passar 20. Deus gosta assim, irmão. Deixa passar 30. Aleluia. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que ser adorado é Deus. Quem tem que ser engrandecido é Deus. Quem deve crescer é o reino de Deus. Quem deve se expandir é o reino de Deus. Quem deve aparecer é a glória de Deus. Aleluia. Então, não se preocupa com isso não, meu irmão. Tem gente preocupando com fama, preocupando com isso. Não preocupa com fama não. Preocupe em fazer a vontade de Deus. E não procura artifícios não. Cuidado, seja sóbrio. Fiquem de pé. Vamos ler a síntese ou subsídio. Vamos ver o subsídio bíblico para o tópico de número 2. Mentes mais esclarecidas e os corações puros. Disse o Senhor a Arão: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis, para que não morrais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Observe que a embriaguez é ruim para qualquer pessoa, mas é especialmente escandalosa e perniciosa nos ministros, que dentre todos os homens deve ter as mentes mais esclarecidas e os corações puros. Amém. Mentes mais esclarecidas e os corações mais puros. Para ter uma mente esclarecida, um coração puro, não pode estar sob o efeito do álcool. Se o Senhor nos trouxe esta palavra e vem falando conosco, como diz aqui o dirigente da escola bíblica de hoje, qual o interesse desta aula se nós somos um povo que não temos o álcool ou o vinho na nossa mesa? Qual seria o interesse desta aula de hoje? O interesse dessa aula de hoje é para vacinar. Esta aula de hoje é para nos deixar vacinados. Porque quando você vê o vinho, ou na onde você estiver envolvido, você vai lembrar: opa, Nadab e Abiú chegou. Aleluia. Eu preciso de me manter sóbrio. Não, mas só um golinho, só uma canequinha. Você disse não. Aí todo mundo na roda. Aí alguém vai chegar na roda lá da mesa e dizer assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano. Porque o que o álcool faz, irmãos, é a pessoa falar bobagem. Daqui a pouco a pessoa está falando palavrões, falando bobagem, falando o que não deve. E isso não é para o crente. O crente senta numa mesa, pode estar cheia de ímpio, ele mostra a diferença.
ele vai começar a dar o que ele tem. Por isso o apóstolo diz: não vos embriagueis com vinho, que traz perturbação e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A igreja precisa de estar cheia do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é de estar cheio do Espírito Santo de Deus. O que nós devemos buscar é o Espírito de Deus. Não é pela metade, é ser cheio até na tampa. Oh, glória a Deus. Pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito? Como eu faço para ser cheio do Espírito? Eu vou te explicar como é que você faz para ser cheio do Espírito. É você ir para a chuva. É como você ir para a chuva. E você chega na chuva, pega um vaso na chuva, e você vai dizer assim: como é que eu vou fazer esse vaso ser cheio? Aí você pega o vaso e coloca o vaso emborcado. Aí vai chover, e ali, passada horas, você vai pegar o vaso e você vai olhar que está vazio. Por quê? Porque o vaso está emborcado, não vai encher. O que é ser cheio? É você pegar um vaso e pegar o vaso e colocar lá na chuva. E você coloca o vaso de boca para cima, porque você viu que de boca para baixo não dá certo. Mas você vai e pega e coloca uma tampa em cima do vaso. Então vai chover, vai chover, vai chover. Vai passar horas, você vai pegar o vaso e vai ver que o vaso está vazio. Por que o vaso está vazio? Porque o vaso está tapado. Pastor, como é que eu devo ser cheio? Você vai pegar um vaso e vai levar. Só que o vaso está rachado. Você coloca o vaso lá. O vaso, a chuva vai enchendo, vai enchendo. Mas daqui a pouco você pega e está vazio. Por quê? Porque o vaso está rachado. Pastor, como é que eu faço para ser cheio? É você pegar o vaso, aleluia, e colocar de boca para cima e tirar a tampa e deixar na chuva. Nessa noite Deus pode derramar essa chuva aqui, aleluia. Se você estiver completamente aberto para Deus, oh glória a Deus, Ele pode te encher, Ele pode te encher, Ele pode te encher. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Tire a tampa e diga: Senhor Espírito, me enche, Espírito. Você que está em casa, você que está aqui, aleluia, experimente estar cheio do Espírito. Veja a diferença entre quem é cheio e quem não é cheio. Veja a diferença entre um vaso que está com a boca aberta, esperando Deus encher. Oh, aleluia.